Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico. Aqui todo dia, de 6 horas da manhã, tem estudo novo nesse canal. A gente estuda a Bíblia junto, versículo por versículo. Como eu sempre falo, olhando o contexto, trazendo lições para as nossas vidas. Estudos expositivos, com muito cuidado, para olhar só o que a Bíblia quer dizer. A gente não está aqui para forçar a Bíblia para ela encaixar no meu ponto de vista ou no ponto de vista de alguém, não. A gente está aqui para olhar o que a Bíblia está dizendo, não é? E às vezes pode até não agradar, não é? Muitos que vivem enganados, ludibriados aí com esse espetáculo, não é? Do meio religioso que existe hoje. Te convido a me acompanhar nesse estudo. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, falando sobre Epafrodito. Epafrodito aparece poucas vezes aqui na Bíblia, são poucos versículos em toda a Escritura que trazem informação sobre ele, mas é um homem digno de observarmos, um servo do Senhor que passou por muitas das experiências que nós passamos. E ver como Deus fez foi precioso, ver como a igreja tratava ele, como o apóstolo Paulo amava esse homem, isso deve nos fazer tirar lições para as nossas vidas. Epafrodito, ele ficou doente para morrer, né? Nós falamos aqui, teve uma enfermidade para a morte mesmo, mas Deus teve misericórdia dele e ele foi curado. Epafrodito, verso 29, diz assim, Filipenses 2:29, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu receba menos tristeza. Agora, olha o 29, eu li o 28. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Honrai sempre a homens como esse. Isso aqui precisa ser observado com muito cuidado, não é? Esse texto. A gente está fazendo estudos expositivos, então a gente vai versículo por versículo, e tudo está aqui, a gente vai estudar, não é? Honrar. Epafrodito, um homem que merece ser honrado pela igreja. Paulo estava preocupado. Como que algumas pessoas poderiam querer criticar Epafrodito? Porque a volta dele prematura para a igreja, sem cumprir todo o seu papel pelo qual ele foi designado em relação à própria assistência de Paulo lá na prisão, preocupava Paulo com que ele fosse talvez hostilizado por alguns irmãos ali. Então o apóstolo, com esse senso pastoral, ele antecipa uma situação, instrui a igreja a receber esse valoroso irmão com honra e com alegria. A igreja precisava honrar e receber ele de forma alegre. Por que eu estou dizendo que isso aqui precisa ser tratado com atenção? Porque não há nada de errado um servo do Senhor receber honra. E isso é algo que a gente observa aqui nesse texto bíblico mesmo. Esse princípio bíblico nós precisamos obedecer. Tem pessoas dignas de serem honradas, não é? E Paulo diz, honre sempre homens como esse. Homens que tinham a sua vida dedicada para a igreja, a sua vida dedicada em favor da igreja, da obra do Senhor. Homens que estavam prontos a morrer em favor de outros. Homens que se dedicavam em prol do evangelho mesmo. A gente não está falando aqui em espetáculo, em show, não é? Em se achar o maioral, o mais importante. Né? A gente não está falando aqui de estrelismo gospel, que a gente vê muito aí. Né? A gente não está falando disso, não. A gente está falando de homens que são verdadeiros trabalhadores em prol do evangelho, da obra do Senhor. Tais homens são dignos de honra, de receberem honra. Escrevendo aos crentes de Tessalônica, Paulo disse assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Eu li um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Paulo fala, olha, receba com amor, ouça aqueles que trabalham entre vocês, que ensinam, que estão à frente. Tenha amor, tenha consideração pelo trabalho que eles fazem.
a gente tem problema, não é? Com aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Porque quem trabalha, quem orienta, quem ensina, muitas vezes precisa corrigir, muitas vezes precisa instruir, precisa trazer disciplina, né? E muitos não gostam disso. Outros acham que aqueles que estão à frente querem aparecer, não é? Querem fazer isso ou aquilo. E é por isso que eu disse que esse assunto ele precisa ser tratado com muito cuidado, porque existem os aproveitadores da fé, existem aqueles que estão à frente de igrejas, não é? Trabalhando, e esses muitas vezes usurpam um lugar que não é deles, um lugar de querer ganhar o destaque, ganhar o nome, não é? Aparecer mais do que Deus, querer ser mais importante do que os outros irmãos, querer muitas vezes aproveitar financeiramente da igreja. Esses não, esses são dignos de repulsa mesmo, sai do meio deles, diz a palavra de Deus. Mas tem pessoas que trabalham, que ensinam a palavra, que orientam, que cuidam, que zelam, que se dedicam, que estão dispostos a dar a própria vida em favor da igreja. E esses homens merecem honra, merecem amor, merecem cuidado, carinho. E é isso que Paulo traz aqui em Filipenses, falando de Epafrodito, e mencionou também lá em Tessalonicenses. Então, nós precisamos entender, o mundo, ele honra algumas pessoas. Quem são as pessoas que o mundo honra? O mundo honra aqueles que são inteligentes, aqueles que são belos, aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos. Você sabe disso, não é? Quantas pessoas são honradas, fulano chegou, não é? E tem toda aquela honra. E a igreja? Que tipo de homens a igreja deve honrar? Epafrodito foi chamado um irmão, nós já estudamos aqui, né? Um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas, um mensageiro, um auxiliar. E Paulo diz, honra esse tipo de gente, honra esse tipo de homem. Irmão, companheiro, mensageiro, trabalhador, não é? Aquele que luta, que está cooperando. Esses são aqueles que nós precisamos ter disposição para honrar. E Paulo nos encoraja, não é? A honrar tais tipos de pessoas. Que Deus nos desperte a sermos homens e mulheres que estejamos prontos para honrar esse tipo de pessoas. Tratar com respeito, com amor, com obediência e estarmos juntos servindo ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha compreendido bem o que esse versículo quer dizer, né? De forma muito sucinta aqui. Se não é inscrito no canal, peço todo dia. Clique aqui em inscrever-se. E clica no sininho e saia daqui fazendo um joinha ou não gostou também, não tem problema. Interaja conosco, faça um comentário. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Eu volto no próximo estudo aqui no canal Minuto Missionário.